Graças a Deus. Que a paz do Senhor transborde em nossos corações nessa manhã, durante todo esse dia e durante toda a nossa vida, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que eu desejo a todos vocês. Hoje eu vou ter que ficar meio de quina, porque o pessoal sentou mais desse lado aqui. Então eu vou ter que ficar meio que assim desse lado aqui. Gente, só dando um aviso que esqueci de passar para o Albertinho. No dia 18, sábado que vem, nós teremos um dia de serviço aqui na nossa igreja. Nós vamos transformar esse espaço aqui em uma grande oficina de justiça para a glória de Deus. Então, se você é profissional da área de saúde, se você conhece alguém que é profissional da área de saúde e quer dedicar um pouco do seu tempo, procure o pessoal da integração. Nós estaremos enchendo esse espaço aqui de serviços para a comunidade. Então a gente conta com o trabalho de cada um de nós para que isso seja esse dia seja um grande dia para a glória de Deus. Então, se você é profissional de saúde, se você é advogado, se você é contador, se você é psicólogo, se você é terapeuta, fisioterapeuta, se você sabe ensinar alguma coisa, por favor, procure o pessoal da integração. Nós temos muitas oficinas, muitas atividades e vai ser um dia muito especial em que nós estaremos abrindo as portas desse espaço aqui para que a comunidade carente venha, seja abençoada e seja alcançada pelo amor de Deus em ações, por aquilo que nós podemos fazer através dos nossos atos. Então, se você está disposto e quer ajudar, por favor, procure ao término do culto o pessoal da integração, diga lá o que você faz, o que você está disposto a fazer. Se você não trabalha em uma dessas áreas, eu quero trazer um lanche para o pessoal. Ano passado, quando a gente fez essa ação, alguns irmãos se juntaram e fizeram uma mesa assim, de lanches. Então tinha cupcakes, né, mano? Tinha cupcakes, tinha bolo bacia, tinha bolo torta salgada, tinha suco. E o pessoal da comunidade chegou e eles comeram, se sentiram muito bem. Então, se você quer ajudar, não falta espaço nem local para você trabalhar. Ao término, procure o pessoal do balcão da integração e eu tenho certeza que você vai ser muito mais abençoado do que aquelas pessoas que virão aqui. É um dia muito especial hoje porque nós temos a oportunidade de estar recebendo aqui algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez. E eu queria pedir a você que você pagasse um mico agora, coletivamente, e levantasse sua mão assim para a gente conhecer você, que está nos visitando pela primeira vez. Olha, tem uma jovem corajosa ali, também umas duas jovens ali, muito corajosas. Desse lado aqui, temos uma senhora aqui. Nós estamos muito felizes pela presença de vocês aqui. Esse cartãozinho aí que você recebeu te dá direito a uma passagem gratuita de ida para o céu. Então você guarda ele com muito carinho, porque você vai garantir a sua entrada no céu. Brincadeira, não é nada disso. Mas quando terminar o culto, você vai ali no balcão da integração, leva esse cartãozinho. A gente quer te conhecer melhor, quer te dar uma lembrança, quer saber mais sobre você. Então, por favor, passe lá no balcão da integração e a gente alguém vai se aproximar de você e vai estreitar esse nosso primeiro contato. É uma honra ter você aqui nessa manhã e o pessoal da Rio quer te abraçar. Então você que está aí perto dessa pessoa, é uma ótima oportunidade, um momento para você abraçar, cumprimentar essa pessoa, dizer como nós estamos felizes por tê-los aqui nessa manhã. Sejam muito bem-vindos, é uma honra e uma alegria. Queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e fechasse os seus olhos. Senhor, temos vivido dias tão difíceis, Senhor, dias tão atribulados. Mas nós te louvamos, Senhor, porque em todos esses momentos e esses dias nós podemos ver a Tua mão e a Tua presença sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos porque Tu mereces receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós não temos nada. Nós reconhecemos que estamos diante de Ti porque necessitamos, Pai, porque queremos e porque Te amamos. Então somente nessa manhã fala com cada um de nós. Queira, Senhor, me usar para a honra e para a glória do Teu nome. Eu não tenho nada, Pai, eu não posso nada, mas Tu pode fazer todas as coisas. E Tu pode falar aos nossos corações nessa manhã. E eu humildemente te suplico a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de todos os meus irmãos que aqui estão nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só existe uma coisa que nos livra da condenação.
E Jonathan Edwards, quando fez um dos seus mais famosos discursos, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele dizia isso, que só existe uma coisa que nos livra da condenação, que nos livra da ira de Deus. E depois a gente vai falar sobre ela. Isso é só para vocês irem pensando um pouquinho. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, a partir do verso 1. João capítulo 8, a partir do verso 1, nós leremos até o verso 12. Diz assim o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos e até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E Jesus disse-lhe: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa ocasião em que aconteceu esse episódio dessa mulher que foi pega em adultério, se deu no período da festa dos tabernáculos. Se você ler o capítulo 7 de João, era exatamente a festa dos tabernáculos. A festa estava chegando no último dia, o dia final da festa dos tabernáculos. E o povo vinha de várias cidades para comemorar essa festa, para celebrar essa festa. Essa festa dos tabernáculos era uma das 3 festas em que todo judeu homem adulto deveria ir a Jerusalém. Era a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então havia uma peregrinação até Jerusalém nessas 3 festas instituídas por Deus. E quando o povo vai, isso está lá em Levítico, se depois você quiser ler um pouco mais, saber um pouco mais, está em Levítico capítulo 23, você vai ver lá quando Deus institui essas festas. E essa festa dos tabernáculos era uma festa que celebrava originalmente a colheita. Eles colhiam e eles celebravam a colheita nessa festa. Entretanto, essa festa tomou um significado diferenciado, porque Deus institui essa celebração a partir do momento que o povo sai do Egito. E quando eles saem do Egito e moravam durante muito tempo eles moravam em tendas, Deus institui essa festa dos tabernáculos. E a palavra tabernáculo, essa palavra tabernáculo ela é de origem latina, que é tabernáculo, e significa tendas, cabana, alguma coisa, uma habitação temporária. No hebraico, essa palavra significa sukkah, que é a barraca, que eles habitaram durante o tempo de peregrinação no deserto. E Deus, então, ele institui essa festa para lembrar o povo de que naquele período eles habitaram em barracas. E Deus, então, durante todo o período em que eles habitaram essas barracas, Deus havia protegido o povo, Deus havia guardado o povo.
Então Deus instituiu uma festa que durava uma semana, onde todos esses homens iam até Jerusalém, peregrinavam até Jerusalém, e lá durante uma semana eles celebravam essa festa, louvando e adorando a Deus, né? Era um tempo de regozijo, de ações de graça, pelo livramento e pela proteção de Deus durante o período que o povo esteve no deserto, esteve habitando em tendas, esteve habitando nesses tabernáculos, nessas barracas, né? E essa palavra sukkah, né, que é barraca, tenda, para os judeus eles celebram isso até hoje, eles celebram o Sukkot. O Sukkot é o plural da palavra sukkah, né, que é tabernáculos, tendas. Então até hoje é celebrado. Então, durante um período do ano, durante uma semana, eles constroem nas casas deles, no terreno, nos apartamentos, algumas barracas, e eles ficam lá, fazem refeições dentro dessas sukkah, e eles celebram essa festa. Então Deus não havia instituído, e nesse período em que acontece esse fato aqui com essa mulher, Jerusalém estava cheia de gente, tinha muita gente, e muitos homens, porque era a obrigatoriedade dos homens, poucas mulheres iam para essa festa, era uma festa mais comemorada e celebrada pelos homens, porque a lei instituía isso. E isso trazia para Jerusalém muita gente de vários lugares. Até hoje, alguns judeus ortodoxos eles ainda celebram, e nessa época Jerusalém, a cidade fica cheia, fica lotada de gente. Então, nessa época, também estava lotada a cidade estava cheia, muita gente de fora, muita gente peregrinando para cumprir uma ordenança de Deus, uma lei de Deus, que era celebrar aquela festa. E grande parte dessa celebração era feita no templo, onde Jesus estava, por coincidência, naquela manhã. Então todo o povo vinha. Acho que a bateria foi embora. Todo o pessoal que estava celebrando lá em Jerusalém vinha de longe, vinham com caravanas e traziam comida, traziam alimentos, e eles se instalavam na cidade, e todos ali celebravam durante uma semana. Durante 7 dias aquelas pessoas ficavam em Jerusalém. E existiam alguns rituais que eram cumpridos durante aquela celebração. Por exemplo, os sacerdotes, eles ficavam fazendo um desfile, como uma procissão pela cidade de Jerusalém, até chegar ao templo. E aquilo era feito com muita alegria. Nessa época havia a instituição de alguns sacrifícios, muitos animais eram sacrificados, e Deus instituiu lá a quantidade exata de animais que deveriam ser sacrificados. Então era um momento muito importante para o povo de Israel. Só que quando terminavam as celebrações religiosas durante o dia, o povo estava tão alegre, porque havia saído do Egito, e relembrava que o povo morou em tendas durante muito tempo, que à noite, quando terminavam as celebrações religiosas, as pessoas, o povo, faziam grandes banquetes. E naquela época era costume se alegrar bebendo muito vinho. E a festa era regada com muito vinho. A celebração era regada com muito vinho. Durante o dia eles celebravam a festa religiosa, e durante a noite eles comemoravam a alegria. E isso era quase que uma tradição para o povo de Israel. E durante a noite era muito vinho, muita comida. O povo se alegrava, gritava, cantava, dançava até altas horas, celebrando tudo aquilo que Deus havia feito com eles. E esse ritual, ele simbolizava a alegria pela salvação que Deus tinha dado ao povo. Então, no último dia, no 7º dia, que era o dia da grande salvação, eles faziam essa procissão, ficavam rodeando o altar durante 7 vezes, os sacerdotes, e recitando o Salmo 118, que era um salmo messiânico, falando sobre a salvação. E era uma alegria generalizada em toda Israel. Veja que quando Jesus está no templo ensinando, e ele recebe essa manhã, o texto diz que pela manhã Jesus foi ao templo. Então a gente pode supor que esse ato de adultério que essa mulher foi pega foi após essa grande festa
esse grande banquete, essa grande alegria, e talvez ela tenha se excedido na bebida, e por algum motivo que a gente desconhece, o texto bíblico não fala, ela acabou se envolvendo com uma outra pessoa. Ela traiu o marido, ela era casada, e a palavra que define essa traição, esse ato de adultério, né, é uma relação extraconjugal, ou seja, não era uma relação extraconjugal somente dela, era uma relação extraconjugal dela e do adúltero, do outro, da pessoa que estava adulterando com ela. Então ambos eram casados, e talvez em um momento de embriaguez por conta da festa, eles acabaram cometendo esse pecado. Eles haviam violado um pacto conjugal, eles haviam violado a aliança que eles fizeram, que ambos fizeram com seus cônjuges. Eles feriram a lei de Deus, porque a lei de Deus considerava o adultério como um pecado. É o 7º mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. Não adulterarás. E então todos dois quebraram esse mandamento, quebraram essa lei, quebraram essa observância divina. E isso traz uma consequência desastrosa. Infelizmente, hoje em dia, é comum a gente ver comentários no círculo de trabalho, no ambiente de trabalho, ou às vezes entre os amigos, e eles tratam esse assunto do adultério, da quebra do pacto, da aliança, como uma coisa banal, como uma coisa corriqueira, né? Hoje em dia, os filmes na televisão, eles trazem o glamour para esse tipo de relacionamento. Nós somos induzidos muitas vezes a entender e acreditar que isso é completamente natural, que isso é uma coisa comum, que isso é uma coisa corriqueira. Infelizmente isso tem acontecido, mas esse não é um problema que acontece só hoje. Isso já acontece desde antigamente. Quando Jesus conversa com a samaritana, lá em João no capítulo 4, Jesus, ele fala para aquela mulher samaritana que ela já tinha tido 4 maridos, e que agora o que estava com ela não era marido dela, ou seja, ela estava tendo uma relação adúltera com aquele homem. E Jesus disse isso com muita clareza para aquela mulher. Então esse não é um problema que aflige a nossa sociedade nesse tempo contemporâneo que nós estamos vivendo. Isso é um problema antigo, e por isso Deus havia instituído a lei, para que o povo não errasse dessa forma. E é interessante que naquela época em que aconteceu isso, o papel da mulher nesse período e a posição dela era uma posição muito difícil. Na cultura judaica, a mulher e o gentio, aqueles que não eram judeus, eles eram colocados completamente em segundo plano. Por isso que quando eles levam as pessoas que estavam adulterando, eles omitem o homem vai-se embora, porque não tinha importância. O homem era muito importante e a mulher não tinha importância alguma, e por isso que eles levaram a mulher. Então essa cultura daquela época, ela dizia que a mulher, enquanto era solteira, era propriedade dos pais. Depois que ela casava, ela passava a ser propriedade do marido. Então ela não tinha voz e vez. Ela era incapaz, por aquela sociedade daquela época, de ocupar tarefas mais sérias, tarefas de caráter religioso ou de caráter que fosse mais importante. Então as mulheres eram subjugadas, eram subestimadas por coisa alguma. E se ela fizesse alguma coisa errada, ou se ela pensasse ou falasse alguma coisa, elas eram facilmente repudiadas pelos seus maridos. E quando Jesus é questionado sobre essa questão do repúdio, do divórcio, Jesus diz: Moisés consentiu por causa da dureza do vosso coração. Porque as pessoas eram duras. O tratamento dos homens com as mulheres eram terríveis. Mas isso não justifica o erro, não justifica o que havia acontecido. O que aconteceu foi um adultério. E o adultério, ele traz consequências terríveis para várias pessoas. Ele envolve o esposo ou a esposa, né, daquele que traiu. Ou seja, viola os votos, destrói a confiança, destrói um relacionamento
que teve um início lindo, teve um projeto muito lindo, mas ele tem a capacidade de destruir os sentimentos, de destruir a alma daquele que foi traído. Ele tem a capacidade de jogar por terra os sonhos e os ideais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: eu casei com um príncipe e o meu sonho era um sonho de princesa, mas o meu sonho se tornou um pesadelo, porque o meu príncipe me traiu, traiu o meu amor, traiu a minha confiança, e eu não consigo mais vê-lo como um príncipe. E da mesma forma já ouvi comentários de várias pessoas do sexo masculino que também se sentiram ultrajados, perderam a confiança naquelas que ele depositou a confiança. E era exatamente isso que estava acontecendo nesse dia em que essa mulher foi levada até Jesus. O adultério também afeta os filhos. Quando isso é descoberto, quando isso traz à tona, os filhos sofrem de maneira desastrosa, porque eles veem nos pais um modelo. E quando há infidelidade, esse modelo é quebrado, há uma ruptura. E os filhos carregam consequências disso para o resto da vida. Eles trazem consigo marcas desse relacionamento. Isso é terrível. Isso é destruidor. O adultério também afeta a dignidade de Deus. Porque Deus é santo e Deus é justo. E o que Ele quer para nós é tudo de perfeito, tudo de bom, toda a alegria, todo o prazer de nós vivermos uma vida em santidade. É o que Deus deseja. E quando a gente peca, nós afetamos diretamente a santidade de Deus. Até porque, na história bíblica, o casamento foi instituído por Deus. Foi a primeira instituição feita por Deus. Antes mesmo da igreja, antes mesmo de qualquer instituição de caráter religioso, antes mesmo do pecado, Deus instituiu o matrimônio. E quando a gente quebra esse laço de confiança, a gente afeta a dignidade e a santidade de Deus, porque não foi para isso que Deus nos criou. Não foi com esse propósito que Deus nos criou. Deus nos criou com o propósito de vivermos uma vida ao lado dos nossos companheiros, das nossas companheiras, de fidelidade. Jesus, então, ele condena a prática de qualquer ato desse tipo. Aliás, Jesus vai além, Jesus não condena nem a prática, Jesus condena o pensamento. Jesus diz assim lá em Mateus 5, capítulo 28, ele diz assim: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não era nem preciso consumar o ato. Jesus está dizendo: se você olhar, se você pensar, você já adulterou, você já pecou, porque você está quebrando uma aliança que você fez diante de Deus. E a gente precisa entender isso, que isso ofende a dignidade e a santidade de Deus. Então, o que acontece depois disso é que aquela mulher é pega em flagrante. A mulher e o homem são pegos em flagrante. E eu queria abrir um parênteses aqui para todos nós. Cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. Não flerte com ele. Alguns de nós temos brincado com isso. Não, eu conheço meus limites, eu sei até onde eu posso ir. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. E abismo não é coisa rasa, é coisa profunda. E algumas vezes, quando nós brincamos com o pecado, achamos que temos domínio da situação. Ele nos destrói. Eu estava lendo um livro no mês passado. No mês passado não, acho que foi isso mesmo, essa semana. Eu estou com a minha cabeça assim, eu estou esquecendo muito das coisas. Eu li um livro, pronto, é mais fácil eu falar assim. Eu li um livro e um pastor, ele estava contando uma experiência dele. E ele disse que foi para uma conferência num estado aqui no Brasil, e a igreja hospedou ele num dos hotéis mais luxuosos daquela cidade. E em determinado momento,
da conferência, já havia terminado a conferência, ele tinha que passar a noite na cidade, no dia seguinte ele retornaria para a cidade dele, e ele estava num hotel muito luxuoso. A igreja ofereceu para ele o hotel mais luxuoso da cidade, e ele se sentiu até constrangido. E como ele chegou muito tarde no hotel, ele não tinha jantado, e aí ele foi jantar no restaurante do hotel, assim que ele chegou. E enquanto ele estava jantando no restaurante do hotel, apareceu uma mulher, muito bela, muito bem vestida, pediu licença para sentar-se na mesa dele. E ela disse: eu vim lhe apresentar alguns serviços do hotel para clientes VIP. E ele, pois não, pode sentar. E ele pensou que a mulher fosse uma pessoa que trabalhasse no hotel, que estivesse ali para falar alguma coisa sobre o hotel. E ela começou a falar algumas coisas para ele, e aquela mulher era uma prostituta que trabalhava naquele hotel, não era funcionária do hotel, mas que já havia feito já um lobby com o pessoal do hotel, e ela oferecia seus serviços ali naquele hotel. E ele então, por um momento, pensou: poxa, eu estou tão longe de casa, estou há tanto tempo sem ir para casa, não tem ninguém aqui que eu conheça, ninguém vai ficar sabendo de nada, é uma grande oportunidade para mim. E por um momento ele fechou os olhos. Quando ele fechou os olhos, ele viu na mente dele José passando correndo, José da Bíblia, aquele José do Egito, fugindo sem roupa, dizendo para ele: me segue, vai ser melhor para você. E ele então, no momento de lucidez, acorda daquele pensamento e sai correndo e entra no quarto, se tranca no quarto, e ali ele começa a chorar. Não brinque com o pecado. Cuidado. Faça a mesma coisa que José fez. Fuja. Nós somos seres humanos, somos falhos, e todos nós somos sujeitos às mesmas tentações. Todos nós somos sujeitos às mesmas fraquezas. Não existe ninguém forte suficiente para resistir ao pecado sozinho, a não ser que você tenha a presença do Espírito Santo na sua vida e busque com muita avidez, com muita força, com muito fôlego, fugir da aparência do mal. Quando nós flertamos com o pecado, quando nós menos pensamos, ele nos dá uma rasteira, e quando vamos ver, estamos destruídos. Jogamos, às vezes, arruinamos uma vida inteira. Arruinamos muitas vezes um império que Deus construiu na nossa vida, de felicidade, de alegria, por conta de minutos ou até segundos de prazer no pecado. Cuidado com o pecado. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Ela foi pega no ato. Talvez essa mulher não tivesse o hábito de fazer isso. Talvez a bebida da noite anterior tivesse feito com que ela perdesse o juízo momentaneamente. Não estou defendendo ela, estou dizendo que pode ter acontecido. Ou talvez não, ou talvez aquela mulher já vivia numa prática. Eu não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ela, infelizmente, cometeu esse ato. Em um momento de fraqueza, em um momento de descuido, não teve como negar, não teve como fugir. Ela foi encontrada justamente na hora. E o texto diz que os fariseus, eles estavam buscando ocasião, e talvez eles sabiam que isso acontecia na cidade, nessa época, e eles ficavam à espreita, justamente para levar isso para Jesus, para levar esse caso para Jesus. E ela foi a vítima deles. E pela lei, Levítico 20, versículo 10, quem fazia isso, quem cometia esse ato, tanto o homem quanto a mulher, eles eram passíveis, eles eram sujeitos à morte. Eles deveriam ser punidos com a morte. A lei estabelecia que os tais eram dignos de apedrejamento, deveriam ser apedrejados por todo Israel, para que esse comportamento não se multiplicasse, não proliferasse em Israel. O objetivo de Deus não era matar as pessoas, o objetivo de Deus era fazer com que as pessoas entendessem que aquilo era terrível para o povo, que aquele comportamento, que aquela atitude, que aquele pecado era terrível para o povo.
Mas aquela mulher, sozinha, foi humilhada publicamente. Diz o texto que ela estava no chão. O texto diz, e colocando ela de pé no meio, talvez ela tenha sido arrastada à força, talvez ela tenha se esperneado, não querendo ser exposta àquela humilhação, mas ela foi arrastada. E o texto diz, e colocando-a em pé no meio do povo, no meio do templo, na praça pública, a cidade completamente repleta de gente, ela estava ali no meio de todos sendo humilhada publicamente, tendo a sua vergonha exposta publicamente. Em nenhum momento os acusadores trataram ela com dignidade. Em nenhum momento eles a viram como uma pessoa que tem sentimentos, que tem um nome, que tem uma família. Eles apenas enxergaram ela como mais um caso. Eles enxergaram aquela mulher como mais uma oportunidade para que eles pudessem ter êxito naquilo que eles queriam fazer com Jesus. E deixa eu abrir um outro parêntese aqui nesse texto. Muitas vezes nós nos comportamos assim diante do erro do outro. Muitas vezes nós temos essa mesma atitude. Muitas vezes nós queremos exercer esse nosso direito de justiça e humilhamos aqueles que pecam, muitas vezes contra a nossa dignidade. Mas é só um parêntese. Então levaram ela no templo, num lugar público, e depois que ela estava caída no chão, possivelmente depois de estar com alguns machucados, algumas escoriações, por ter sido arrastada até aquele local, até o templo, eles fazem com que ela ficasse de pé no meio de todo mundo. Eu não sei se ela estava vestida, se ela estava despida, eu não sei como ela estava. Mas talvez, como o texto diz, que ela foi pega no ato, talvez ela não tenha tido tempo de se recompor devidamente. Era bem possível que aquela mulher estivesse em trajes sumários, em roupas íntimas, talvez apenas com um cobertor se envolvendo. Ela estava completamente humilhada diante de toda uma nação, diante das autoridades religiosas, talvez diante da sua família, que também estava em Jerusalém. Imagine a situação daquela mulher. Ela foi esmagada emocionalmente, ela foi ultrajada em público, ofendida, expuseram a vida dela ao ódio e à repúdia de toda uma nação. E a conduta dos acusadores não parou por aí, ela foi extremamente grosseira, porque eles usavam a autoridade que eles tinham como pessoas instruídas na lei para condenar aquela mulher e não para se preocupar com a restauração dela. Eles usavam a autoridade que lhes foi concedida para acabar de vez com a vida dela. Tamanho era o ódio que estava no coração daqueles homens. Ela teve um julgamento extremamente grosseiro, não foi um julgamento imparcial, foi um julgamento unilateral, porque era para os dois estarem lá, mas talvez a pessoa que estivesse adulterando com ela estivesse ali no meio daqueles outros que estavam acusando, que estavam julgando e que estavam condenando ela. Eles não se importaram se aquela mulher tinha filhos, eles não se importaram se aquela mulher era uma boa dona de casa, eles não se importaram se aquela mulher realmente estava embriagada na noite anterior e por algum motivo perdeu o juízo, perdeu a noção do certo e do errado. Por isso que a Bíblia nos adverte quanto ao vinho: não vos embriagueis com vinho, porque quando você se embriaga, você perde a noção do que é certo e do que é errado. Quando o vinho toma conta, quando a bebida toma conta de você, você não entende, você não é mais racional. E algumas vezes pessoas fazem coisas
das quais elas se arrependem, não se lembram e se envergonham completamente, simplesmente porque estavam embriagados. Em relação a Jesus, esse julgamento dos homens era tentar de alguma forma encontrar um motivo para acusar Jesus. O negócio deles era acusar. Acusaram a mulher, queriam acusar Jesus também. Eles estavam cheios de inveja de Jesus. E aí, é preciso tomar cuidado com o julgamento que nós fazemos dos outros. O salmista Davi, se eu não me engano, no Salmo 132, ele fala assim: se o Senhor registrasse, se o Senhor anotasse os nossos pecados, quem escaparia? Se Jesus pegasse e levasse em conta todos os nossos erros, todas as nossas falhas, quem de nós escaparia? Qual de nós passaria impune, intacto? Qual de nós? Nenhum de nós passaria, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um que faça o bem, não, nenhum faz o bem. Precisamos ter cuidado com os nossos julgamentos. Conta uma história de um pai que teve um problema de saúde com seu filho e ele leva o seu filho em estado grave para o hospital. E aquele menino precisava de uma cirurgia de urgência para que ele pudesse sobreviver. Mas o médico, o cirurgião pediatra que faria aquela cirurgia, não estava no hospital. Então ele fica desesperado, agoniado, grita no hospital, quebra tudo e faz um escarcéu no hospital. E depois de um certo tempo o médico chega. Quando o médico chega, ele começa a ofender o médico, dizendo: mas como? Você não está aqui? Meu filho está morrendo e você não está aqui. E aí o médico muito pacientemente: fique calmo, senhor, fique calmo. Não, fica calmo, isso é palavra que você me diga. Se fosse seu filho que estivesse aqui, o que você faria? E aí ele responde com uma passagem bíblica. Ele diz: eu falaria e faria o que já fez. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o Senhor. E eu iria orar por ele, porque se eu estivesse aqui e não fosse médico, eu só podia pedir a Deus e esperar que os médicos fizessem alguma coisa. Então aquele médico sai e vai para a cirurgia, e o pai fica durante muito tempo ocioso, e quando termina a cirurgia o médico sai, e ele vai perguntar ao médico: e aí, meu filho, seu filho está bem, graças a Deus, eu preciso sair agora. E sai, e o pai começa a reclamar do médico: esse cara é grosso, ele nem me deu atenção, foi-se embora. E aí uma enfermeira sai da sala cirúrgica, do bloco cirúrgico, lá onde estava fazendo a cirurgia, e ele vai falar com a enfermeira, e a enfermeira estava chorando. E aí ele diz para a enfermeira assim: por que você está chorando? O que está acontecendo? Meu filho não está bem. Não, seu filho está bem. Olha, esse médico aí é muito mal educado, viu? Eu fui falar com ele, ele saiu, nem me deu atenção, disse para me procurar outras informações com você. Meu senhor, ele foi embora, porque quando nós ligamos para ele, ele estava enterrando o filho dele, que sofreu um acidente. Então, depois que ele cuidou do seu filho, ele voltou para o cemitério para concluir o sepultamento do filho dele. Ele interrompeu para vir cuidar do seu filho, e agora ele voltou para lá. Foi por isso que ele saiu sem falar com o senhor direito. Muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de julgamento e julgamos as pessoas sem saber de nada, sem ter conhecimento de causa. Nós julgamos, primeiro nós acusamos, depois nós julgamos e posteriormente nós condenamos. Assumimos o papel de acusadores, assumimos o papel de juízes, mas não entendemos que todos nós somos réus nesse julgamento. Não somos juízes, não somos acusadores. Jesus então, vendo aquela situação toda, aquela mulher estava na sua frente,
Os fariseus, os homens da lei, questionando Jesus para que ele faria e o que ele diria. Jesus abaixado continua escrevendo na terra. Eu fico imaginando a cena. Jesus acocorado, escrevendo na terra. E depois de muito eles insistirem com Jesus, Jesus se levanta. Jesus se levanta e olha para todos eles. Olha para cada um daqueles homens que estavam ali, já com as pedras na mão, prontos para executarem a sentença do seu próprio julgamento que eles haviam feito contra aquela mulher. Aí Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Dizem alguns teólogos que Jesus expôs o nervo, a ferida que estava aberta, e colocou o dedo lá no nervo dele. Eu nunca tive essa experiência, mas deve doer bastante, né? Quem é médico aqui pode dizer isso melhor do que eu. Diz que Jesus botou o dedo lá no nervo e falou: atirem a primeira pedra. Quando Jesus fala isso para aqueles homens, Jesus os expõe mais ainda, porque o pecado deles era bem pior que o dela. Talvez aqueles homens também tivessem se embriagado na noite anterior, alguns deles pelo menos, e tivessem feito a mesma coisa que aquela mulher fez. E aí, aquela mulher que estava lá de cabeça baixa, envergonhada, sem coragem de levantar, porque ela já estava esperando morrer, ela ouve Jesus falando assim, agindo com misericórdia, porque ele não estava ali para condená-la. Diz a Bíblia que ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, ou seja, aqueles que estavam perdidos. Ele veio para os doentes, ele não para os sãos. E às vezes eu fico muito triste com o posicionamento de alguns crentes que se consideram superiores aos outros. Mas o nosso local, esse espaço aqui, é para que pessoas sejam tratadas, sejam abraçadas, sejam curadas, sejam restauradas, e possam então restaurar outras pessoas, ajudar nesse processo de Deus, ajudar como Jesus a restaurar outras pessoas. Não somos melhores, não estamos em posição superior a ninguém. Todos nós fomos encerrados, ou seja, fomos nivelados embaixo do pecado, sob o pecado. Há uma natureza pecaminosa dentro de nós que foi herdada no Éden e que, vez ou outra, se manifesta nos distanciando e nos afastando daquilo que Deus tem para a nossa vida. É a nossa herança. Somos todos iguais. E por isso Jesus podia dizer: aquele que não tem pecado, atire. Aquele que não tem pecado, julgue. Aquele que não tem pecado, condene. Aquele que não tem pecado, humilhe. Aquele que não tem pecado, destrua a vida dessa pobre mulher, que assim como você também já pecou alguma vez. É isso que Jesus diz para eles: façam, vocês querem, hipócritas, vocês querem, então façam o que vocês querem, mas só façam aquele que tem condições de fazer, aquele que está limpo, aquele que nunca pecou. Aí vocês façam. E aí acontece um fato extremamente miraculoso, porque as palavras de Jesus têm poder. Todas elas têm poder. Jesus não fez um discurso. Jesus não falou: você aí, eu sei que você já pecou, eu sei que você estava fazendo ontem à noite. Jesus não fez isso. E ele poderia revelar, porque a Bíblia diz que ele tem todo o poder, que ele conhece todas as coisas. Quando ele fala para a mulher samaritana: olha, você já tivesse 4 maridos e agora o que tu tens não é teu, ele sabia exatamente a vida daquela mulher, porque ele sabe todas as coisas. Quando ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus sabia, porque ele conhece a gente antes da gente existir. Ele sabia
sabia quem era Zaqueu e sabia que Zaqueu estaria em cima da árvore. Jesus conhece. Ele sabe tudo. Não dá para se esconder dele. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Nem os nossos pensamentos mais secretos, mais íntimos, nós conseguimos esconder de Deus. Ele sabe. Então ele poderia ter exposto ali todos os outros, dizendo o pecado de um por um, todos eles, e colocado cada um na sua posição. Você que está aí com a pedra maior na mão, é você mesmo. Você, na semana passada, também estava adulterando. E você aí que está com essa outra pedra aí pontuda aí, doido para tirar, você é um ladrão. Ele podia ter feito isso, porque ele sabia, ele conhecia, mas ele também não fez. Até porque ele não estava ali para condenar ninguém. Ele age com misericórdia, mas age também com misericórdia não só com a mulher, com aqueles outros. Jesus então pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê os que te condenaram? Onde é que eles estão? Eles acusaram, julgaram e condenaram. E Jesus pergunta: cadê? Onde eles estão? E aí ela diz: ninguém, Senhor. Não há ninguém. Todos foram embora, começando do mais velho até o mais novo. Todos saíram, todos envergonhados foram embora. E aí Jesus diz: ó, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, com poucas palavras, ele fez 3 afirmações. Primeiro, ele dizia que a lei é santa, a lei é verdadeira. Então a lei diz que pecado é pecado, e isso não mudou e nem vai mudar. Não podemos relativizar o pecado. O pecado não é relativo, pecado é absoluto. Pecado é pecado, desde o início era pecado e até o final será pecado. A lei ela é perfeita, ela é santa, e ela serve para mostrar o que é pecado. Então ele mostra que o pecado era pecado, ele mostra que a lei era santa, era perfeita, porque ela apontava e dizia o pecado, mas ele revela o seu amor infinito para os pecadores. Jesus ele não diminui a gravidade do que aquela mulher havia feito, e nem ele faz de conta que não aconteceu nada. Jesus não é parcial com aquela mulher. Jesus é justo, foi justo com ela, assim como ele é com cada um de nós. E ele não mandou ela embora como se nada tivesse acontecido. Ele não falou: ah, tá tudo bem, beleza, tchau. Ele não faz isso. Ele diz para ela que ela é pecadora, mas ele diz: vá e não peques mais. E essa palavra pecado aqui não é esse pecado que a gente faz habitualmente, não. É uma vida de pecado cotidiano. É aquele pecado que o Thomas diz, pecado de estimação, que você não larga, não abre mão. É isso que ele fala para ela: vai e não peques mais, volta à tua vida, volta à tua vida normal, restaura o teu casamento com o teu marido, restaura a tua felicidade, vai viver uma vida de felicidade, sem seus traumas, porque aqueles que te acusavam não estão mais aqui para te acusar, e eu também não estou aqui para te acusar. Ela vai livre, restaurada e com dignidade. Agora existem algumas observações e eu quero falar para você exatamente sobre essas observações nesse texto. A mulher foi acusada, julgada e condenada. Eles, aquelas pessoas que estavam ali, arvoraram para si o direito de fazer aquilo. Ou seja, eles achavam que eles poderiam fazer, simplesmente pela autoridade que eles recebiam. Então eles podem: eu vou fazer, eu vou julgar, eu vou acusar, eu vou condenar essa mulher. Nenhum daqueles que estavam ali eram dignos de acusar, de julgar, muito menos de condenar aquela mulher. Nenhum deles. Agora, quando Jesus diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra,
Jesus não estava mandando ninguém embora. Jesus não falou assim: aquele que não tem pecado, vá embora. Aquele que não tem pecado, saia daqui. Jesus não falou isso. Jesus estava dizendo assim: olha, aquele que não tem pecado pode atirar a pedra. Mas como eu sei, e preste bem atenção nisso, que todos vocês têm pecado, eu quero, em outras palavras, que todos vocês venham para cá e assumam, junto dessa mulher, o lugar que é seu, que é de vocês. Jesus queria que de alguma forma eles reconhecessem que eram pecadores, e eles reconheceram. Tanto que reconheceram que não tiveram coragem de atirar a pedra. Nenhum deles teve coragem, eles reconheceram. E às vezes é fácil reconhecer o pecado, até porque existe o Espírito Santo dentro de nós que fica lá o tempo todo dizendo que você está pecando, e você sabe que está pecando. Eu sei que estou pecando. Ele fala. Mas Jesus não queria apenas que eles reconhecessem, queria que eles reconhecessem e se arrependessem. Diante daquelas palavras de poder, Jesus esperava que eles largassem as pedras, mas não fossem embora, que eles fossem para o meio ali. Porque na mente de cada um deles podia ser assim: eu não tenho pecado, mas pode ser que tenha alguém aqui que tenha, então deixa eu ir para lá, para o meu lugar verdadeiro, deixa eu assumir a minha posição aqui, nesse julgamento, deixa eu me sentar ali na cadeira dos réus, porque ali é o meu lugar, deixa eu ficar ali sentadinho, e ser julgado também, porque eu sou pecador como essa mulher. Mas para a tristeza, todos reconheceram que eram pecadores, mas nenhum deles se arrependeu. Todos foram embora. Reconheceram seus pecados, mas vão embora. Reconhecem que são pecadores, que não são merecedores de julgar, que não são dignos de condenar, que não são chamados para acusar ninguém. Reconhecem isso, mas não se arrependem da sua atitude. Não criam uma mudança. Não deixam ser transformados pela palavra poderosa de Jesus. O desejo de Jesus era que todos ali se colocassem na posição daquela mulher, porque o único que poderia acusá-los, julgá-los e condená-los era Ele, Jesus. Era o único que não tinha pecado, era o único que poderia proferir uma sentença, era o único que poderia proferir acusações, que poderia julgá-los, julgar cada um deles pelas suas obras, pelos seus pensamentos. Mas Ele não faz isso. E aí quando Jesus fala para ela: aonde estão os teus acusadores? Jesus tinha todo o direito de acusar ela, tinha todo o direito, mas Ele não acusa, Ele defende. Jesus tinha todo o direito de julgar aquela mulher. Ele tinha. Ele foi chamado para isso. Ele era santo, justo, irrepreensível, conhecia a lei. Antes mesmo da lei ser feita, ele já conhecia a lei. Então ele poderia muito bem julgar, mas ele não julga, ele se abstém. Ele abre mão do direito dele de julgar. Veja como, que maravilha. Jesus, ele tem o direito, ele pode, mas ele não julga ali naquele momento ali. Se abstém. Ele abre mão das prerrogativas divinas dele de julgar aquela mulher, e ele não julga. E ele, só ele, somente ele, tinha o direito de condenar aquela mulher. Não só a mulher, mas todos os outros que estavam lá. Ele tinha todo o direito de fazer isso. Mas pelo contrário, ele não condena aquela mulher. Ele a perdoa. E ensina para ela: não peques mais.
Só existe uma coisa que nos livra da condenação: Jesus Cristo, o justo. Aquele que se fez pecado por nós. Aquele que nos defende do acusador. Aquele que não nos julga, que se abstém do julgamento. Aquele que não nos condena, que nos perdoa, que nos ensina. Talvez essa palavra não tenha sido muito agradável para você hoje. Talvez você esperava outra coisa. Mas nós precisamos aprender que só há um juiz digno de julgar: Jesus de Nazaré. Amém. Nós precisamos aprender que todos nós somos pecadores. E que não existe filhinho preferido para Deus. Deus não tem queridinho. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou-nos de uma maneira incomparável. Mas Ele não amou alguma parte das pessoas. Ele não amou eu e você não. Ele amou todos nós. Que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu pela pecadora adúltera, Ele deu pelos apedrejadores. E eu queria muito que ao término dessa mensagem você entendesse que, sendo acusador ou sendo adúltero, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos diante de Deus na mesma situação. E eu queria muito que você entendesse que não adianta reconhecer que é pecador. Não adianta você saber que é pecador e entender claramente isso. Não adianta a gente deixar a pedra no chão e se retirar da cena do julgamento. Não adianta a gente se colocar no anonimato dos nossos pecados. Não adianta a gente estar no julgamento e fazer de conta que não somos réus. Não adianta a gente se posicionar de uma forma humilde quando reconhecemos, mas soberba quando não nos arrependemos. E o arrependimento, ele pressupõe o que Jesus diz para aquela mulher. Quando Jesus diz vai para aquela mulher, Ele está dizendo: eu te perdoo. Quando Jesus diz não peques mais, Ele diz para ela: se arrependa, mude, saia desse ciclo vicioso, saia dessa situação, dessa dependência do pecado, porque você foi liberta do pecado. E Ele diz para ela: hoje eu te libertei, hoje você está livre, vai, você ia morrer, mas não vai mais, porque eu te liberto. E Jesus faz isso antes mesmo de morrer. Eu estou te libertando, eu estou te absolvendo, eu não vou te julgar, eu não vou te condenar, vai, livre, vive a tua vida, mas não peques mais, não peque, arrependa-se. E o arrependimento precisa produzir frutos dignos de arrependimento. É isso que Ele deseja de todos nós. É isso que Ele espera de mim e de você. Frutos dignos de arrependimento. Não é o reconhecimento casual. Não é o reconhecimento oportuno. Sabe, algumas vezes nós pregamos e fazemos alguns apelos. E aí nós vemos pessoas que reconhecem que estão um pouco fora daquilo que Deus quer para a sua vida.
Mas às vezes passa o tempo e as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas que faziam quando reconheceram que estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Isso não é arrependimento. Arrependimento produz mudança. Arrependimento produz libertação. Eu queria muito. Se você não prestou muita atenção no que eu falei nessa manhã, que você prestasse atenção nessas 3 palavrinhas, 4. Vai e não peques mais. Você está livre. Você é livre. Ele te libertou, Ele me libertou, Ele nos libertou. Somos livres. Mas o que Ele pede de nós é arrependimento, é mudança, é transformação. E às vezes algumas pessoas dizem assim: eu preciso que Deus me transforme. Sim, você quer que Deus transforme em quê? A primeira coisa que eu preciso que Deus me transforme é para mim deixar de pecar, parar de pecar. Esse é o tipo de transformação que Deus nunca vai fazer em você, porque isso é uma atitude sua. Essa é a pedra que você e eu temos que tirar. Nossa pedra. Isso foi o que José fez quando viu a mulher de Potifar. Correu, tirou a pedra, ele foi fazer a parte dele. Isso foi o que esse pastor fez quando viu lá a funcionária que não era funcionária do hotel. Fuja. Não se deixe vencer pelo mal. Não sucumba às tentações. Tem um hino muito antigo que diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Você pode vencer o mal, se você quiser vencer o mal. Se você não flertar com ele, se você não brincar com ele, você pode vencer. E eu queria muito que você entendesse isso nessa manhã e saísse daqui certo de que o mesmo Deus que te chamou, que te perdoou, que disse para você: vai e não peques mais, Ele pode te dar forças para você vencer o mal, para você se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento, se você quiser. Se você quiser. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero pedir a Deus que nos dê força para que possamos vencer as tentações, que possamos triunfar diante dos problemas e das adversidades, que possamos entender que nós somos chamados para vivermos uma vida de santidade. Porque as pessoas lá fora não querem muito ouvir só o que a gente tem para dizer, querem ver diferença nas nossas vidas, querem ver vidas realmente transformadas pelo poder do Evangelho, querem ver homens e mulheres que assumam o compromisso e sejam fiéis até a morte, para que possamos receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Apocalipse, está escrito isso lá. É preciso haver separação entre o santo e o profano. O sacerdote, quando era chamado, ele recebia uma placa, e a placa ficava na testa, na cabeça dele. E estava escrito: santidade ao Senhor. Para que todo mundo pudesse ver que Deus habitava naquele homem. O mundo precisa ver santidade em nossas vidas. O mundo precisa ver a diferença nas nossas vidas. O mundo precisa ser alcançado pelo meu testemunho de integridade diante de Deus, de fidelidade ao meu casamento.
de justiça nas minhas ações, de compaixão e amor pelos necessitados. O mundo precisa ver isso. A igreja precisa se levantar, acabar com essa onda de escândalos, de miséria que vem assolando a vida de muitos crentes, que vivem um comportamento miserável, que vivem um comportamento pecaminoso, como se nunca tivessem sido libertados por Deus, como se nunca tivessem sido alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Precisamos viver assim. Precisamos mostrar para o mundo santidade ao Senhor. O mundo precisa ver em nós a luz de Cristo. O mundo precisa ver em nós a diferença. Em meio a esse lixo, essa imundícia que está aí fora, um rio de águas limpas precisa correr no meio desse esgoto fétido que está apodrecendo a vida das pessoas. Um rio de águas cristalinas precisa correr na vida dessas pessoas. E nós somos chamados para ser esse rio. Nós somos chamados para transformar essas vidas através do poder e da palavra de Deus. Precisamos viver assim. Só existe uma coisa que nos livra, que livra qualquer um da condenação: é Jesus. Fique de pé nessa manhã, eu quero orar por você. Não tenha medo de recomeçar. Recomece. Tantas quantas forem necessárias, recomece. Não tenha medo de se humilhar, se humilhe. Tantas vezes quantas forem necessárias, se humilhe na presença de Deus. Não tenha medo de reconhecer os seus erros, os seus equívocos, os seus fracassos. Reconheça tantas quantas forem necessárias, mas sobretudo, arrependa-se e mude para a glória de Deus. Arrependa-se, mude, produza frutos dignos de arrependimento, produza frutos de justiça na sua vida. Vamos orar. Ó Deus, somos tão pecadores, Pai, somos tão falhos, mas constantemente a Tua graça nos constrange de tal maneira, Pai, que não há o que fazer a não ser nos rendermos diante de Ti e reconhecermos o quão pecadores nós somos e nos arrependermos, ó Pai, e mudarmos a direção. Quantas vezes, Senhor, o barco da nossa vida toma rumos completamente opostos àquele que Tu traçou para cada um de nós. Quantas vezes, Pai, não olhamos para a bússola que nos conduz e negligenciamos o caminho tão precioso que o Teu Filho preparou para todos nós. Muitas vezes nos deixamos levar pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos egoístas, mesquinhos. Nos deixamos levar pelos nossos desejos pecaminosos, ó Pai. E fugimos, ó Pai, completamente daquilo que Tu tens e Tu queres para nós. Mas nessa manhã, Senhor, que possamos ouvir a palavra do Teu Filho, a mesma palavra que Ele falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Que possamos ouvir essa palavra, Pai, porque só existe uma coisa que nos livra da condenação: é o Teu Filho, o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. E nós queremos nessa manhã, Pai, reafirmar o nosso compromisso de vivermos uma vida de santidade aos Teus pés, de esquecermos as coisas que ficam para trás e prosseguirmos, ó Pai, para as que estão diante de nós.
Ajuda-nos, Senhor, a mantermos uma vida de fidelidade a Ti, Senhor. De fidelidade aos nossos compromissos matrimoniais, Senhor. As nossas famílias, ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe, Pai, sermos envolvidos por esse padrão nojento do mundo que quer nos afastar de Ti e da Tua presença, que quer destruir a nossa vida, que quer mudar os nossos conceitos, que quer cauterizar a nossa mente, Pai, fazendo com que nós venhamos a fazer as coisas que fazíamos antes de Te conhecermos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a força necessária para resistirmos às tentações e para triunfarmos sobre o pecado e sobre o mal. Ajuda-nos, Senhor, a produzirmos frutos dignos de arrependimento, de mudança, de novidade de vida, de caminharmos contigo, Pai. Continua conosco, Senhor, nessa manhã. Continua conosco, Pai, durante esse dia. E continua conosco, Senhor, durante as nossas vidas. Livra-nos do mal, Senhor. Faz-nos um povo forte na Tua presença. Ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, aquele que nos ama incondicionalmente, que a graça e as misericórdias do Filho, aquele que se entregou por todos nós, para a remissão dos nossos pecados, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, pecadores, redimidos pela misericórdia de Deus. Todos dizem amém. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Tenha um dia na presença do Senhor. Vai em paz.